É, galerinha, voltei. Tô de novo aqui, né? Pensaram que eu ia embora, mas tô aqui de novo. E aí, ó, aula 12. Aula 12 nada mais nada menos do que nossa querida reflexão da luz e espelhos planos. Agora a gente vai começar propriamente dito a trabalhar com aqueles raios luminosos, né? Nós já entendemos lá a parte dos raios luminosos. E agora que a gente já entendeu, a gente já sabe, né, o trajeto que essa luz faz, o que pode influenciar ou não nessa nossa querida luz. E agora vamos trabalhar a reflexão de luz, né, antes de começar a parte propriamente dito de espelhos planos. Vamos entender como é que funciona essa parte de reflexão da luz, né? E depois que a gente entender melhor como funciona essa reflexão, a gente entra em espelho plano, né? E aqui nesse momento, né, a gente vai separar os meninos dos rapazes, né? E as meninas das senhoritas. Não vou dizer senhoras, não, senhoritas. Tá? Senhoritas de jaleco e rapazes de jaleco. Então vambora, vambora. Deixa eu botar aqui. Então vambora. Então aqui minha fotinha ficou na frente. Aí eu venho e faço aquele trâmite legal. Bonito. Jogo aqui pra ficar bonito. Olha lá, o pai agora tá bonito na foto, ó. Ah, o pai agora tá bonito aí, ó. E aí, rapaziada, agora a nossa reflexão da luz. Porque a gente precisa entender essa parte de reflexão da luz. Não, a reflexão é aquele fenômeno lá luminoso que nós já vimos, que ele vai atingir uma superfície e ele vai continuar no mesmo meio de propagação. Nós vimos lá na parte meio que superficial que com relação a essa, com esses fenômenos luminosos da luz, nós conhecemos a primeira parte, que era a parte de reflexão, né, em que vem e bate nessa superfície e ele reflete, ou seja, ele continua no mesmo meio. Nesse caso a gente pode considerar o ar, né? E quando há essa mudança de meio, a gente vai ouvir falar mais à frente, mais aprofundado, que é a nossa querida refração. Mas no momento vamos só trabalhar a parte de reflexão para ficar mais tranquilo. Então essa reflexão nada mais é do que um fenômeno físico muito presente no cotidiano, né? Lembra aquela panela bem areada da sua avó que você até se vê ali naquela forma mais bonita possível? Então aquilo ali é um processo de reflexão, né? Em que a luz bate e ela reflete e ela chega, esse raio luminoso chega até sua vista e você consegue enxergar aquilo ali de uma forma perfeita, né? E aí é o seguinte, esse é responsável pela visão que temos nos objetos que nos cercam, tanto no que se refere à sua forma como também à sua cor. Nós já vimos também essa parte lá na introdução da óptica geométrica, né, que quando a gente vê, né, um material de determinada cor, um verde, um amarelo, é porque na verdade ele absorve as outras cores e reflete aquela cor amarela, por isso que eu enxergo ele amarelo. E também ele vai, por caso do verde, ele vai absorver as outras cores e vai refletir a luz verde, e por isso que eu consigo enxergá-lo da cor verde. Tudo bem? E aí, a gente já viu essa parte. A gente também utiliza isso nos espelhos, né? E só é possível devido à reflexão, né? E aí, ó, vamos lá, a figura te mostra aqui, por exemplo, tem uma lanterna que né, a gente já viu que essa lanterna, na verdade, ela é uma fonte luminosa, é uma fonte de luz ali, né? E aí a gente vai pegar uma superfície refletora qualquer, um espelho, pode ser aquela panela bem areada, pode ser uma lataria de um carro, né? Ou seja, pode ser aquela superfície que tenha que esteja bem polida, né? E que consiga refletir de uma forma eficaz essa minha luz, né? Então observa aqui, ó, com atenção que a parte de trás, né, do espelho é a superfície refletora e a parte da frente é um vidro transparente. O espelho nada mais é do que isso, é um vidro, né, que tem, né, nós já vimos lá os meios transparentes, opacos, translúcidos, nós já vimos na aula passada. E o vidro, o espelho nada mais é do que? Uma parte transparente, que é esse vidro, e na parte de trás nós temos uma superfície refletora, tá? Vocês podem perceber, se vocês pegarem às vezes a parte de trás do espelho, vocês vão ver que ele tem uma aparência meio de metálico, né? Não na parte de trás, mas se vocês descascarem, vocês vão ver que tem aquela característica meio que metálica, bem polida. Para quê? Para que reflita melhor. E aí, nesse estudo, a gente vai considerar, exceto quando for especificado ou o contrário, claro, que os nossos espelhos têm espessura desprezível,
né? Assim a reflexão vai ocorrer na face que recebe a luz, ou seja, essa última, no caso na face mesmo do espelho, né? Por quê? Né? A gente sabe que na verdade o espelho, depende do espelho, ele vai ter uma certa espessura, né? Mas para casos no início aqui de cálculo, a gente vai considerar uma espessura tão pequena, que a gente vai acabar considerando que esse raio luminoso ele vai bater nessa mesma face, nessa mesma superfície e vai refletir, tá? A não ser que quando ele disser que não vai ser usado assim e que é pra gente considerar, né? E é pra gente considerar essa distância. E aí, quando tivermos que considerar essa distância, o que a gente tem que ter em mente? Mudança de meio, né? E aí a mudança de meio no ar e depois logo em seguida o vidro, né? E vai haver algumas variações, mais à frente a gente vai falar melhor sobre isso, tá? Então, ó, a reflexão sofrida ali pela luz, ela é regida por duas leis. A gente vai chamar essas leis, obviamente, de lei, né, as leis da reflexão. Então a gente vai considerar um raio luminoso ali que chega à superfície refletora, que no caso a gente pode considerar o nosso querido espelho, e a gente vai chamar de um de raio incidente e o outro de raio refletido, né? Faz sentido. Eu tenho um raio luminoso, esse raio vai chegar ali, vai incidir sobre essa minha superfície refletora e depois ele vai ser refletido, tá? Então a gente vai chamar um de raio incidente e o outro de raio refletido. Logo em seguida, a gente tem que se atentar a um detalhe, né? Esse meu raio incidente, esse meu raio refletido, ele vai seguir uma lei, que é a nossa querida lei da reflexão. Mas para a gente pegar nessa parte de lei da reflexão, a gente precisa do seguinte. Olhando para a figura ali, né, vou mostrar ali para vocês, olha essa figura aqui. Quando a gente tem essa parte da figura, a gente tem o raio incidente, a reta normal e o raio refletido. Tá? O que acontece aqui? Né? O que acontece nessa situação? O raio incidente, né, vocês estão vendo aqui, ó, né, tá vindo, e aí ele vai refletir. A gente vai chamar esse cara de raio refletido. Mas ele segue uma lei. Que lei é essa? Primeiro eu tenho uma reta normal. O que é essa reta normal, Vandos? A reta normal nada mais é do que uma reta que é perpendicular à minha superfície refletora. Né? Nesse caso a gente está falando do espelho, então a nossa superfície refletora, eu tenho uma reta que é normal. Vandos, mas para que vai seguir essa, né? Vai servir essa reta normal? Bom, essa reta normal ela vai seguir para o seguinte princípio. O ângulo de incidência com a minha reta normal, ele vai ser igual ao meu ângulo de reflexão com a minha reta normal. Então prestem atenção, né, nisso aqui, ó. Se vocês repararem, ó, né, deixa eu botar a caneta para funcionar. Aqui, ó, eu tenho o meu I, que é o meu ângulo de incidência. E logo em seguida nós temos o meu ângulo de reflexão. E aí, ó, eu sei que o meu I é igual ao meu R, tá? Por que eu tô dizendo isso? Por que tem que seguir essa lei? Gente, mais à frente, né, a gente vai precisar trabalhar com esse ângulo de incidência e esse ângulo de reflexão. Então, para esse ângulo de incidência, para esse ângulo de reflexão, né, se eu colocar esses valores de ângulo de incidência e ângulo de reflexão errados, eu obviamente vou errar meu exercício, né? Vou errar a minha situação, vou entender errado o exercício. Então eu preciso me adequar aqui. Sempre o ângulo de incidência vai ser igual ao meu ângulo de reflexão. Porém, esse meu ângulo é sempre em relação à minha reta, ó, normal. É sempre em relação à minha reta normal, tá? E não em relação à minha superfície refletora. Qual é o único caso em que se eu, por exemplo, errar o meu I e R em relação, né, o meu ângulo de incidência e reflexão, não colocar em relação à minha reta normal, mas colocar em relação à superfície refletora, não vai me dar problema quando nós tivermos o caso de 45 graus, tá? Se nós tivermos o caso de 45 graus, isso aqui é 45 graus e isso aqui vai ser 45 graus. Nesse caso, a gente não erraria, né? Não teria problema, mas para outros ângulos, já era, tá? Nós teremos muito problema. Então, prestem atenção com relação a isso, tá, gente? Prestem atenção com relação a isso. Então tá ali, ó, 45 seria esse caso que eu não teria problema. Então tá ali, ângulo de incidência, ângulo de reflexão, beleza, tá? Lembrando o seguinte,
eu tenho meu ângulo de refração e eu tenho o meu ângulo x, tá? Eu posso colocar aqui, ó, R mais esse meu ângulo x. Esses caras têm que dar 90 graus. Mas, Wanderson, por que tem que dar 90 graus? Eu já não disse que a reta normal ela é perpendicular à minha superfície refletora? Se ela é perpendicular, esse meu ângulo, ó, tem que ser um ângulo de 90 graus. Tá? E aí, esse meu ângulo é o R, esse meu ângulo é um ângulo genérico que eu criei, x. Então, R mais x tem que dar 90 graus. Beleza? Então, isso são macetes, são bizus que mais à frente a gente vai utilizar bastante. E aí, ó, primeira lei, né? Eu já mostrei algumas partes ali para vocês, mas agora vamos propriamente colocar em prática o que eu quis dizer, né, com relação a essas leis. Primeira lei é R1, N e RR. O que são isso? Né? Incidência ali, ó, RI, N e RR. Aquele primeiro lá, o R1, né, o RI, que é de incidência, nada mais é do que aquele meu foco de luz que está fazendo o quê? Incidindo, ó. Então vou mostrar aqui. Deixa eu voltar. Ó, raio incidente, tá? Raio incidente. E aí, ó, quem é o meu N? N é a minha reta normal. E RN, né? No caso RR, desculpa, é o meu raio ali de reflexão. O que eles têm em comum, Wanderson? Eles são coplanares, tá? O que são coplanares, Wanderson? Eles estão contidos no mesmo plano. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Ó, só mostrar aqui, ó. Esse meu ângulo, né? Esse cara aqui é o meu plano alfa, tá? Esse é meu plano alfa. Então, ó, quando eu tenho isso, eu tenho aqui, ó, eu tenho o meu RI, que é o de incidência, eu tenho o meu de reflexão e eu tenho a minha normal. Essas três retas, tá? Essas três retas estão sobre o mesmo plano, tá? Estão sobre o mesmo plano. É isso que eles querem dizer. Segunda situação, ó. Segunda lei, os ângulos de incidência e ângulos de reflexão são sempre congruentes. Foi o que eu havia falado para vocês no início, tá bom? Então a primeira lei só diz que eles são coplanares e estão no mesmo plano. Mas, Wanderson, o que ele quer dizer mais ou menos quando estão no mesmo plano? Isso pode me dar problema se eu não entender com relação a eles estarem no mesmo plano? Sim, tá? Isso pode dar problema sim, tá? Isso pode dar problema. Então, vamos prestar atenção com relação a isso. E aí é o seguinte, gente, ó. Agora a gente, né, já tem essa noção de que eles são coplanares e que, no caso, esse ângulo de incidência e de reflexão são iguais, como eu havia falado, congruentes, né? Então é o seguinte, aí a luz incide numa superfície, ela pode ser refletida de duas maneiras, né? Na primeira figura a gente tem ali, ó, uma reflexão especular ou regular, né? Que aí vai seguir naturalmente o ângulo de incidência, né, igual ao ângulo de reflexão, tranquilamente, né? E ocorre a superfície polida, como eu havia falado anteriormente, um espelho, lâmina de água, aquela panela bem areada, né? Isso vai acontecer. Na outra a gente tem, por exemplo, um tipo de reflexão que é a reflexão que é difusa, né? Ou a gente chama de reflexão irregular, né? E acontece quando a luz atinge superfícies rugosas. Por quê? Como é rugoso, você não tem algo plano, né? Aquela superfície bem plana. E aí, quando você tem esse tipo de coisa, dependendo do local onde essa luz, né, possa bater, o seu ângulo de incidência com o ângulo de reflexão pode dar diferente, né? Então, como não é algo planificado ali, você tem várias situações, várias irregularidades, né? Esse ângulo de incidência e reflexão dos raios luminosos podem não ser iguais. E quando não gera esses raios iguais, né, vai acabar gerando uma reflexão difusa, né? Por exemplo, um tipo de reflexão permite que você possa enxergar e ler o texto impresso nas páginas do livro, de qualquer posição que olhar, pois a luz refletida pelas páginas difunde-se espalhada em todas as direções, né? Beleza? E aí o seguinte, ó, na figura anterior, à esquerda, você percebe claramente que as duas leis de reflexão são obedecidas. Agora, pense e responda ali, ó. As duas leis da reflexão valem na reflexão difusa?
Então isso aí fica para vocês pensarem aí, tá? Será que vale? Essas duas leis, né, da reflexão valem na reflexão difusa? Elas estão ali no mesmo plano? São coplanares? E outra, se elas estão ali, se elas são coplanares e ainda tem mais, o ângulo de incidência e de reflexão serão congruentes? Será que isso vai acontecer? Então, isso é com vocês, tá? Isso é com vocês. Vamos pensar um pouquinho. Agora, não, agora sim, agora a gente já sabe tudo. Já sabe tudo. Agora, quando a gente olhar espelho plano, vai olhar e vai falar, mano, agora eu brinquei, pô, agora aqui é sussa, agora é sussa. Tô preparadão, tô preparado, espelho plano. Então, ó, espelho plano, tá? Nesse espelho plano nós vamos trabalhar apenas com objetos reais, tá? Vamos começar devagar, só objeto real. O que são objetos reais? Né? São corpos que não são formados por prolongamentos do raio luminoso. Nós vamos conhecer mais à frente esses caras aí como virtuais, tá? E aí, ó, refletidos ou refratados, beleza? Então, refletidos e refratados, como eu havia falado, refletido nessa superfície polida, bate e volta, ângulo de incidência igual ao de reflexão, acabou. Refratado, mudança de meio. Então, vamos lá. Assim, inicialmente, né, serão aqueles corpos colocados à frente do dispositivo óptico. Nesse caso, a gente vai trabalhar com o dispositivo espelho plano, tá bom? Né? E um espelho plano é a superfície plana e polida que reflete a luz de forma regular. Nós vimos ali as duas formas ali. Nós temos a forma regular e a forma irregular, tá? E aí o seguinte, ó. Na figura a seguir, já vou mostrar para vocês, vamos representar um ponto O à frente de um espelho do plano vertical, né? Vertical ali. E aí a gente vai traçar o seguinte, né? Vamos representando aí dois raios de luz que partirão do objeto e incidirão no espelho. Os raios refletidos pelo espelho, né, foram traçados levando-se em conta as leis de reflexão, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão normal. Os raios refletidos pelo espelho não se cruzam, né? Portanto, são divergentes. Assim, devemos, né, traçar o que chamamos de prolongamento do raio, né, refletido, um segmento de reta na direção do raio refletido no sentido oposto a ele. Olhando assim, que isso, meu Deus! Agora eu vou começar a chorar. Calma, não precisa chorar, pô. Relaxa, não precisa chorar. Pô, tô falando pra você que não precisa chorar. Olha isso aqui. O que ele tá falando? Nós temos ali um espelho plano. E aí o seguinte, ó, nós temos um objeto. Quem é esse objeto? Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. O nosso objeto O. E aí, ó, eu tenho raios luminosos, né? Raio luminoso. Então vem aqui, ó, o verde e o amarelo. Dois exemplos de raios luminosos. E aí tem uma fonte de luz aqui, ó, que está iluminando. Então esse raio luminoso vem aqui na parte amarela. Então o ângulo incidente, ó, em relação à minha normal. Olha a minha normal aqui. Olha desse verde, ó, olha a minha normal aqui. Como é que eu sei que isso é normal, Vandos? Bom, isso aqui é o meu espelho plano e nós sabemos que a nossa normal ela é perpendicular, né, ao nossa superfície ali. No caso, essa superfície agora nós vamos chamar de espelho plano. Então, ó, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, tá tudo bonito, tá tudo lindo. E aí, ó, esse objeto, como é que eu sei que eu consigo ver no espelho plano? Tá aqui meu espelho plano. E aí, ó, esse aqui, ó, quando eu reflito esse raio, opa, vem nessa altura aqui. Quando eu reflito o raio verde, vem nessa altura. Ou seja, tá num campo em que eu consigo visualizar o meu objeto. Tá? Então, o que acontece? O que a gente tem que prestar atenção aqui? O que a gente tem que levar de observação? Né? Então tem um observador ali que está diante... beleza. Legal, você vai entrar agora na frente, né? Mas tudo bem. Deixa eu tirar aqui. Pronto, agora sim. Agora ninguém me interrompe mais. E aí, ó, observe que prolongamento ali, né? A gente vai falar o seguinte, ó. Toda imagem, né, de um objeto real formada por prolongamento de raios refletidos é chamada de imagem, né, virtual. O que acontece? Olha o meu objeto, ó. Então, ó, quando eu prolonguei aqui atrás, ó, prolonguei, tá? E aí eu consigo ver
Tá vendo isso aqui? Eu consigo ver meu objeto aqui, ó, só que dentro do espelho, né? Então aí, ó, um observador diante do espelho enxerga essa imagem porque seus olhos recebem os raios luminosos. Como eu falei, para a gente enxergar algo, a gente precisa receber esses raios luminosos, tá? E aí a gente está como se estivesse saindo da nossa imagem. Então toda imagem de um objeto está aqui real, que é na frente do espelho, tá? Meu objeto é real, formada por prolongamento de raios refletidos, é chamado de imagem virtual. Tá ali a nossa imagem virtual. Tá? Uma imagem desse tipo não pode ser projetada em uma tela, pois ela não tem existência física real, né? Nenhuma luz chega de fato onde está essa imagem. E aí, ó, o que é importante a gente, né, prestar atenção aqui, ó. Vou reproduzir aqui do lado, ó, o meu I, ó, o meu O, aqui está o meu espelho. E aí, olha o que acontece, olha. Ó. Olha que bonitinho. Que figura é essa mesmo, hein? Ah, geometria básica, é isso aí, geometria básica, é o nosso querido triângulo. E aí o seguinte, ó. A figura a seguir mostra um dos raios refletido pelo espelho, o triângulo destacado, né? Ele botou ali, ó, OPQ, né? OPQ, que eu já vou mostrar para vocês, e IPQ são congruentes, né? E as suas bases são iguais a IP, que é esse P aqui, ó. Esse Pzinho aqui. Então ele está me dizendo que IP é igual a OP, ó. Então isso é igual a isso. Olha que bonitinho, tá? E aí, quem é o nosso espelho? O nosso espelho nada mais é do que o nosso eixo de simetria, tá? Ele é meu eixo de simetria. Pega essa figura que está aqui, esse triângulo, rebate para o outro lado. Não vai dar o mesmo triângulo? Ou seja, em todo espelho plano, que bonitinho, o objeto e sua imagem estão sobre a linha de simetria. Dessa forma, não é necessário desenhar os raios incidentes e refletidos para localizar a imagem, tá? Então, ó, pensa comigo. Vou fazer um exemplozinho bem legal que eu adoro. Aqui, ó, meu espelho. E aí eu tenho minha imagem assim, ó. Ó o Lzinho aqui, ó. É um L. Tá? Aqui tá o meu espelho, ó, meu espelho bonitinho aqui, ó. Vou botar aqui meu espelho, dizendo que isso aqui é o fundo do espelho. E aí, não é o eixo de simetria? Se é o eixo de simetria, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar esse cara de A, vou chamar esse cara de B, vou chamar esse cara de C, vou chamar esse de D, esse de E, esse de F. Aí você, malandro, o que tá dentro do espelho eu vou chamar de A', B', por aí vai. E aí eu vejo o seguinte, bom, Vandes, eu sei que é um eixo de simetria, então essa distância eu vou manter até aqui, ó. E aí, pronto, marquei o meu A'. Olha o meu F, olha a distância que tá o F, ó. Vou marcar o meu F aqui, ó. Eita, o meu F' tá aqui. Tá aqui. Meu F' tá aqui. Peguei agora, olha o meu P. Opa, o meu P ele tá mais distante do que o A, ó. Meu P ele tá aqui. Olha o meu pelinho aqui. Na verdade não é pelinho, é delinha, mas tudo bem. Né? Tá entendendo. O importante é que você tá entendendo. Aí vem o meu E. Pô, ele tá na mesma distância que o F, só que aqui em cima, ó. Tá aqui o meu ponto E. É linha. Depois eu pego quem aqui em cima, ó. Pego o meu ponto B. E meu B tá na mesma direção que A, a mesma distância, só que um pouco mais acima. Tá aqui, ó. Ó o meu B'linha. Que lindo. Aí agora eu pego quem? Pego o meu C. Meu C tá onde? Meu C tá bem aqui em cima. Ó. C'linha. Agora eu vou ligar. Olha o que vai acontecer. Liguei. 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 Rapaz, não é que é eixo de simetria mesmo? Olha a figura que formou. Olha a figura que formou. Nossa, o espelho plano é maravilhoso. Tá entendendo? Então, eu vou botar o raio incidente, raio refletido, aí jogo ali e... não, cara. Já sei que é eixo de simetria. Montei minha figura ali, depois eu vou, pego as distâncias, coloco em suas devidas localizações, ligo os pontos e vejo, cara, é muito lindo, é muito fácil.
Tô apaixonado pelo espelho plano. É isso aí, pô. E aí, ó. Olha o espelho lá que ele tá fazendo. Tudo que ele tá botando ali, já mostrei pra vocês. Então, ó. O que a gente precisa prestar atenção aqui? Ó, assim podemos destacar 3 fatos importantes a respeito da imagem formada pelo espelho plano. Primeiro, a imagem é sempre virtual. Check. Acabou, isso eu já sei, pô. Isso aí, ó. Tá no sangue, tá correndo, é mole. Número 2, o objeto e a imagem estão sobre uma linha perpendicular ao espelho. Opa, o que ele tá dizendo com isso? Tá no eixo de simetria, tá bonitão. Formou, tá lá, já mostrei como é que faz isso pra vocês. Outra, a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. É claro, se está na linha de simetria, está no eixo de simetria, as distâncias vão se manter. E aí fica fácil, pô. Aí eu vou pra galera, eu fico lindo, né? E aí o seguinte, ó. Aqui tá dando exemplo, ó. Objeto, imagem, mesma distância. Objeto, imagem, objeto, imagem. Olha que lindo, né? Bonito, muito fácil. Aí, espelho é isso aí, é fácil, plano. E aí, ó, o que a gente vai ter? Como eu acabei de mostrar pra vocês lá, ó. Olha aqui, ó. Olha o vermelhinho, ó. Igual distância. Olha aqui, a parte de baixo, mesma distância. Olha a distância, ó. Então fica fácil, ó, trabalhar com isso aqui, tá? Fica fácil trabalhar. Então, poxa, eu tô com dúvida de como vai ficar minha figura. Cara, vamos de novo, olha aqui, ó. Tá aqui meu espelho, é meu eixo de simetria. Aí eu vou botar aqui, ó, meu triângulo bonitão aqui, ó, só pra ficar legal, né? Meu triângulo retângulo que eu adoro. E aí, ó, A, B, C. Opa, então aqui vai gerar, olha essa distância aqui, B. Opa, meu belinha tá aqui, ó. Olha o C, tá uma distância maior, tá bem aqui meu C, ó, na mesma, ó. Na mesma horizontal aqui, ó. Opa, sobre a mesma reta. Então, C'. E aí vem o meu A', ó, sobre a mesma reta. Tá aqui o meu A'. Aí eu só vou ligar, ó. Ó, ó. Que isso? Mas, Wanderson, é fácil assim? Tô falando pra você. Olha, tô te mostrando, pô. É fácil, tá? Mole pra gente, mole. Tá? Ah, mas, Vanso, o espelho, olha o que aconteceu com o espelho aqui. O espelho tá inclinado. Ah, o espelho tá inclinado, né? Então tá aqui, o espelho tá inclinado. Vou fazer de novo, ó. Olha a figura que eu vou criar. Adoro, adoro meu triângulo retângulo. E aí, ó, A, B, C. Pega o ponto C, tá aqui, ó. C'. Vanso, e agora o ponto B? Ponto B, ó. Aqui, ó, só traçar perpendicular, ó, tá aqui. Olha meu ponto B'. Peguei meu ponto A, olha aqui, ó. Vem perpendicular, bonitão. Tá, ó, vem perpendicular. Olha aqui. Tá aqui o meu A'. E agora eu só vou ligar, ó. Ó, liguei. 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 É, Vanso, realmente é fácil. Tá vendo? Tô falando pra você. Tá? Então é isso. Variou ali, deu uma inclinada, não tem problema. Oi, galerinha! Então, você gostou do nosso vídeo? Então, inscreva no nosso canal. Então, para o vídeo, valeu!